Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 251º dia, iniciando a leitura do livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 18. Salmo 52, versículo 1 ao 9. E Provérbios 22, versículos 26 a 27. Amados, hoje iniciaremos a leitura de um livro muito importante, o livro de Isaías. Isaías foi um profeta hebreu usado por Deus para falar com o povo de Judá, que era o reino do sul, entre os anos de 740 e 680 a.C. Seu nome significa Yeshua é salvação, o que resume bem sua missão de anunciar julgamento, mas também apontar para o Messias Salvador. Isaías viveu em Jerusalém, numa época politicamente turbulenta, cercada por ameaças de impérios e com os impérios da Síria e depois da Babilônia. Ele exerceu seu ministério profético durante o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías foi chamado por Deus para ser uma trombeta de advertência e esperança, advertência contra a idolatria, a corrupção, a confiança humana, a convocação ao arrependimento, a revelação do juízo que viria por meio das invasões estrangeiras e o mais profundo, uma mensagem escatológica sobre o Messias, o servo sofredor e o reino futuro. Ele escreveu para chamar Israel de volta ao Senhor, mas também para anunciar o plano eterno de Deus, que ia muito além da sua geração. Isaías é considerado o livro mais messiânico do Antigo Testamento. Nele encontramos a profecia do nascimento virginal, a descrição detalhada do sofrimento de Cristo, a promessa do reino de justiça e paz futura e uma visão escatológica do fim dos tempos e da restauração de todas as coisas. É como se Isaías fosse uma Bíblia em miniatura, 66 capítulos, como os 66 livros da Bíblia, com a primeira parte falando de juízo, como o Antigo Testamento, e a segunda de redenção e glória futura, como o Novo Testamento. Então, hoje iniciamos a leitura desse livro magnífico, o livro de Isaías. Mas antes, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Somos errantes e totalmente dependentes de ti, Pai. Pedimos que o Espírito Santo nos dê a direção nessa leitura, que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade, e que essa leitura aproxime cada vez mais a nossa vida da tua presença. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isaías capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 22. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouçam a terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidades. São descendências de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. E a terra se acha devastada, como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já
nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura dos animais cevados. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos, como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém. Purificando a sua escória como se faz com potassa e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhe darei juízes, como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso você será chamada Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho, cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, e não haverá quem apague o fogo. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó.
porque eles se encheram da corrupção do Oriente. São adivinhos como os filisteus, e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os próprios dedos fizeram. Com isso, o povo se abate, as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Contra todos os cedros do Líbano altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Baçã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, do ser humano que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 1 ao 18. Eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a desobediência de vocês estiver completa. Observem o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra por cartas, estando ausente, seremos também em ações, quando presentes, porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmo. Mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida do trabalho
que outros fizeram, mas que temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês. Dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Salmo 52, versículo 1 ao 9. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde da casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Provérbios, capítulo 22, versículos 26 e 27. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar.